Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que o Espírito Santo venha sobre nós nesse momento, com seus dons poderosos, para nos iluminar, nos fortalecer, nos guiar e tornar-nos santos pela palavra do Senhor. Que Maria Santíssima, a toda pura e a toda santa, ajude-nos nessa caminhada, nessa subida do Monte Santo, para que chegamos lá no topo e encontremos a Santíssima e Diviníssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho falado ultimamente sobre a igreja. E disse na última palestra que se todos os cristãos católicos conhecessem bem a mística da igreja, a teologia da igreja, não a deixariam de modo nenhum. Pelo contrário, amariam mais. E não só a amariam, mas espalhariam a igreja, difundiriam a igreja, pregariam a igreja por toda parte, vivendo a igreja com seu exemplo, de sua oração, de sua palavra, evangelizando, difundindo a igreja de Cristo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A nossa igreja é a igreja de Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, a igreja é o corpo místico de Cristo. Logo, a igreja é um sacramento de Cristo. Esse tema eu vou voltar a abordar logo mais, com mais clareza. É o sacramento de Cristo enquanto é o próprio Cristo que entrou no mundo, unindo e amando os homens, formando com eles uma só família, um povo novo, uma aliança nova. A propósito, diz o Concílio Vaticano II, e eu terminei a última palestra com essa citação: o Pai Eterno estabeleceu convocar os que creem em Cristo na Santa Igreja, que já foi prefigurada desde a origem do mundo. Foi preparada admiravelmente na história de Israel, na Antiga Aliança, e constituída nos tempos definitivos, manifestada pela efusão do Espírito Santo, e ela se consumirá no final dos tempos. Lumen Gentium, que é o documento do Concílio Vaticano II sobre a Igreja, Lumen Gentium número 2, logo no comecinho. Se é assim, a Igreja não nasce do povo. A Igreja está no povo, com o povo. É formada pelo povo e com Cristo, mas a Igreja vem do alto. A Igreja não nasce de uma convergência de interesses particulares, de teologias humanas, de interesses humanos, mas a igreja vem do alto. A igreja vem do alto, vem de Deus. Ela é fruto da iniciativa divina. Ela foi pensada desde toda a eternidade pelo Pai. Foi preparada, como eu disse, na história de Israel. E agora, chegada a plenitude dos tempos, surgiu grata missão do Filho e a efusão do Espírito Santo. Oh, igreja linda, igreja trinitária, fruto do amor da Trindade. Portanto, nesse sentido, podemos dizer que a igreja é ícone da Trindade, é imagem viva da comunhão do Deus amor, Pai, Filho e Espírito Santo. E mediante o batismo, cada um de nós, no nome da Trindade, o Espírito une a Cristo os batizados e enriquece esses batizados com seus carismas, com seus dons que o Pai preparou para cada um de nós. E é interessante, aqueles que vivem a igreja, profundamente a igreja, no final dos tempos, na hora do julgamento final, ouviram essa palavra: vinde benditos do meu Pai, para o reino que meu Pai preparou desde todos os tempos. Na igreja há, portanto, uma unidade muito grande no espírito, pelo amor, mas há também uma variedade.
a variedade dos carismas. E essa variedade exprime a unidade e fortalece a unidade. A variedade que é fundada no Espírito Santo, que vive no diálogo de caridade e com responsabilidade a imagem do diálogo eterno da Trindade. Que coisa linda! Como é bonita a nossa igreja. Infelizmente, pouco sabemos sobre ela. A igreja é a Trindade, continuada no tempo. Portanto, podemos dizer que a igreja é no tempo ícone da Trindade. Imagem viva do amor, da comunhão do amor eterno trinitário. Sendo obra de Deus, antes de tudo, depois é do homem também, porque o homem é quem constitui a igreja. A igreja, na sua natureza mais profunda, é inacessível ao olhar puramente humano. É obra de Deus, é fundada sobre os homens. Por isso, é difícil o homem entendê-la. A igreja é um mistério. A igreja é a tenda de Deus entre os homens, fragmento de carne e de tempo em que o Espírito Eterno fez e faz morada. Portanto, repito, a igreja vem do alto, a igreja não vem do povo. A igreja não pode ser inventada, nem ela é produzida, ela é apenas recebida. Pode ser renovada e deve ser renovada na parte humana, porque é feita de pecadores e pecadoras. A igreja é um dom de Deus que se realiza no acolhimento, o homem recebe, e na ação de graça agradece. É um estilo de vida, portanto, contemplativo e eucarístico. Eucaristia e contemplação. Caríssimos irmãos, um dos temas mais bonitos na Bíblia, e muito rico, é o tema do matrimônio espiritual. A Bíblia apela muito para a união nupcial, como símbolo dessa união com Deus. Deus com os homens com Deus. São Paulo, quando se refere a esse tema, o matrimônio espiritual, ele se refere sempre a Cristo e a igreja. Cristo é o esposo e a igreja é a esposa. A nova aliança supõe um Deus que se fez carne e morreu pelos homens. Um Deus que amou a humanidade como esposa apaixonada. Esposa de Cristo é a igreja, humanidade renovada pelo perdão e purificada pela lavação do verbo divino. Pode-se pensar, pois, teologicamente, que é desse tema nupcial de Cristo com a igreja que nasce o conceito da igreja como o corpo místico de Cristo. Com efeito, cada fiel é membro de Cristo porque na união nupcial é um só corpo com ele. O casamento, o sacramento, é exatamente isso. 1 mais 1 igual a 1. Igreja com Cristo igual a 1. Nós formamos a igreja. Caríssimos irmãos e irmãs, não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas é realmente um tema belíssimo. A mística da nossa igreja, a teologia da nossa igreja, expressão viva do amor trinitário entre os homens pecadores, com Deus desde toda a eternidade. Pensa salvar o homem por Cristo. Cristo é continuado pelo Espírito Santo na igreja. A igreja exprime, portanto, uma união profunda entre Cristo e ela. Portanto, ela, composta de homens e mulheres, formando o corpo de Cristo. Expressão viva do amor trinitário. A igreja não só é manifestação concreta e perene do amor trinitário entre os homens,
mas atualiza a cada momento esse amor. Quando eu digo atualiza, eu digo que põe em prática, em ato, em ação. Não é que renova o ato de Deus, não. Atualiza no sentido filosófico aristotélico, põe em ato. O que se pode atualizar no sentido comum da palavra, no sentido de renovar, é o corpo, os membros de Cristo, a instituição igreja, isso sim. Mas o conceito de igreja, a mística da igreja, a teologia da igreja, porque a igreja mesmo em si, que a igreja é a expressão mais alta do amor trinitário entre os homens. A igreja em Cristo é como sacramento, sinal, instrumento da união íntima com Deus, da unidade de todo o gênero humano. Diz a Lumen Gentium logo no comecinho, número 1. E na Gaudium Spes, voltando ao tema, o concílio diz: todo bem que o povo de Deus pode dar à família humana no tempo de sua peregrinação na terra, deriva do fato de que a igreja é sacramento universal de salvação, que manifesta e, ao mesmo tempo, realiza o mistério do amor de Deus entre os homens. Portanto, não só ela manifesta, não só é a representação do amor trinitário por nós, mas é a realização. Como é que a igreja realiza isso? Nós vamos ver na próxima encontro, na próxima palestra. Aí eu vou aprofundar um pouquinho como a igreja realiza ou atualiza essa ação do amor trinitário entre os homens. Como a igreja é sacramento de Deus. Por hoje eu paro aqui. Espero que vocês tenham compreendido, percebido alguma coisa, aumentado o conceito de igreja na inteligência de vocês e, ao mesmo tempo, aumentado o amor no coração por essa mãe igreja, expressão do amor trinitário e, infelizmente, feita de homens e mulheres. E, felizmente, só pode ser feita de homens e mulheres. Eu digo, infelizmente, no sentido de que, como é feita de homens e mulheres, tem suas falhas. E por isso deve ser renovada. Por isso, como eu dizia, vamos, na próxima palestra, aprofundar mais esse conceito de igreja como sacramento e igreja como lugar de erupção do amor de Deus. Para que amemos mais a nossa igreja, vivamos mais a nossa igreja, defendamos mais a nossa igreja, espalhemos mais a nossa igreja com as palavras, e com exemplo e com oração. Amém.